Queria que você explicasse qual que é a principal tese de investimentos do XPMOLs. Então, qual perfil de imóvel ele procura para compor o seu portfólio, como funciona essa gestão do dia a dia e já engatar também em relação a essa questão envolvendo o endividamento do fundo. Né? Volta e meia a gente vê indagações dos investidores, do mercado em geral, preocupados com esse nível de endividamento, uma necessidade de caixa, enfim, o que vocês estão enxergando para o fundo daqui para frente, né, para trazer uma visibilidade para esse investidor que está preocupado em função desse aspecto. Maravilha, obrigado pela pergunta. A gente tem buscado oportunidades de falar sobre esse assunto, não tenho dúvidas, acho que é um consenso do mercado que é o principal assunto relacionado ao XPMOL sendo discutido hoje na mídia, enfim, na indústria. Assim, qual que é a nossa visão sobre isso? Primeiro, olhando especificamente o nível de endividamento, e a gente trouxe um gráfico no nosso relatório trimestral do trimestre passado, que a gente tem mantido no relatório mensal, que mostra que o nosso nível de endividamento hoje está muito dentro da média que o fundo teve desde que começou a se endividar lá em 2018. Então, a gente não acha que a gente tem hoje um nível de endividamento tão distante assim da média do fundo. Olhando especificamente o nível de endividamento, isso não é algo que nos preocupa, que acende um sinal de alerta, muito pelo contrário. É claro que a gente está passando por um momento de custo de capital alto, então hoje uma dívida custa muito, acaba machucando o resultado. O XPMOLs está se beneficiando de um cenário que esse endividamento não gera uma despesa para o fundo imediatamente, porque é um endividamento de aquisições a pagar, não é uma dívida financeira efetivamente. Então essa correção impacta o preço dos ativos, não impacta a distribuição de resultados, mas a gente acha que o nível de endividamento, mesmo considerando esse aquisições a pagar, não está tão distante de um cenário saudável. A gente entende que ele está saudável. Eu não tenho dúvidas que hoje, eu acho que o risco que existe, o alerta que existe é a necessidade de pagar em dezembro essa alavancagem. Né? Não é, ou seja, não é o tamanho da alavancagem em si, é o timing dela. Eu acho que esse de fato a situação que eu acho que traz um pouco mais de risco aqui para o XPMOLs. Como que a gente está lidando com isso? Como que a gente enxerga isso? Eu chama muita atenção para o que gerou isso, né? O que nos trouxe até aqui. Vamos lembrar que lá no início de 24, em janeiro e em abril de 24, a gente fez 2 emissões, a gente captou 2,8 bi. E a gente engajou numa transação específica de 2,1 bi com a Sim PropTech, que é até hoje a maior transação da história de um fundo imobiliário no Brasil, como consequência da emissão de 1,8, que até hoje é a maior emissão de um fundo imobiliário no Brasil também. Mas além dessa transação, a gente fez uma série de outras, até maiores do que os 3 bi. Então, quando a gente chegou na metade do ano, a gente já sabia que a gente precisaria de dinheiro em dezembro 25. Então, só que a gente precisaria ali de 100, 200, alguma coisa assim. Do meio do ano passado para abril desse ano, surgiram oportunidades que, na nossa visão, eram imperdíveis de aquisição. A gente teve a oportunidade de comprar o Jundiaí Shopping, que foi a primeira transação que a Multiplan fez na vida da companhia. Multiplan é a principal empresa, a melhor empresa de shoppings do Brasil em termos de métricas operacionais, qualidade de portfólio. Então, ela vendeu um ativo top 10 da companhia para um fundo imobiliário. Primeira vez que ela fez isso, a gente quis participar, compramos, hoje temos 25% do Jundiaí Shopping, que é um excelente ativo, Multiplan, na carteira. Então, não quisemos deixar passar essa oportunidade. Fizemos a transação com a Allos, que a gente pagou um pedaço de shoppings em cotas, um pedaço em cash, e essa transação trouxe para o XPMOLs o Shopping Tijuca, que é o segundo melhor shopping da Allos, que é a maior empresa de shoppings do Brasil. É um ativo espetacular no Rio de Janeiro, um desejo de toda a indústria. Tem hoje no portfólio do XPMOLs, junto com o Plaza Sul e com o Carioca, que é um ativo que individualmente já é melhor que o portfólio do XPMOLs consolidado. Então foram 3 shoppings muito bons. E para coroar, Pátio Genópolis, que a gente comprou em abril desse ano. Então foram 3 transações que só foram possíveis porque o fundo tinha caixa para fazer, mas ele acabou consumindo uma parte desse caixa que ele usaria em dezembro.
Então hoje a gente tem de fato uma necessidade de pagar dois cheques que a gente tem, 80 milhões aproximadamente com a Multiplan, já considerando a correção, e uns 700 milhões aproximadamente que a gente tem com a Sim, também já considerando a correção, e a gente vai pagar isso. Primeiro, é importante lembrar e deixar claro, são companhias muito próximas, muito parceiras nossas. No limite do limite do limite, a gente liga e fala, cara, preciso de mais 1, 2, 3 meses, me dá aqui e tá tudo certo, não tem uma faca no pescoço, o XPMOL não vai quebrar, não vai dar default, não vai precisar sair vendendo ativo que nem maluco para pagar essa conta. Tá tudo resolvido e endereçado já com os vendedores originais que têm esse cheque a receber. De qualquer forma, qual seria um caminho natural para a gente resolver essa conta? Emitir cotas, então fazer uma emissão do XPMOLs. Hoje, existe uma distância grande em relação à nossa cota patrimonial. E aqui uma rápida vírgula. A gente está concluindo agora a reavaliação patrimonial anual do XPMOLs e a nossa cota patrimonial deve sofrer uma queda para mais próximo de 110 a 111 em função dos laudos de reavaliação que, em função desse cenário macro e da taxa de juros tão alta, tiveram pequenas quedas no valor dos imóveis, dos shoppings, com Selic a 15%, as taxas de desconto dos laudos vieram mais altas, o PL deve cair um pouquinho. Então, esse gap deve diminuir, mas ainda vai existir. Então, falar de uma emissão de cotas hoje no XPMOLs é difícil de falar nisso nesse momento. O outro caminho seria um endividamento, alavancar o fundo mesmo, tomar uma dívida financeira, transformar a dívida de aquisição de ativos numa dívida financeira. A gente resolve o cheque, paga o cheque e cria uma despesa financeira no fundo que acaba diluindo, diminuindo um pouco o resultado do XPMOLs na sequência. Esse é um caminho. A gente tem hoje conversas com 4 diferentes credores, pensando, estruturando, entendendo, fazendo conta do que seria esse eventual endividamento do XPMOLs. Então, a solução ela já está sendo trabalhada, ela já será dada no devido momento. Mas existe um terceiro caminho que eu não quero deixar de mencionar e desprezar, que é vender ativos. E vamos lembrar que o XPMOLs, até fazendo um gancho com a sua pergunta original, do que é o XPMOLs? A gente quer ser sócio minoritário dos grandes players de shoppings muito dominantes e bem localizados nas suas respectivas áreas e praças de influência, independente se é um shopping A+, B, C, shoppings dominantes, grandes e robustos. A gente acabou comprando, no ano passado, participações grandes, 70% no Metropolitano, 90% no Tietê, 62% no Ponta Negra. Então, a gente gosta muito da ideia de fazer uma venda de ativos que permita reposicionar o portfólio do fundo para só ter participações minoritárias, ou seja, vender esse excesso de participações nos shoppings que a gente comprou mais que 51% e incluir nessa venda shoppings que ficaram pequenos demais para o fundo. Não que são ruins, mas que só ficaram pequenos. Hoje a gente tem o Santana, que é um excelente ativo na mão da Partage, é o nosso shopping que mais cresce, mas que ficou muito pequeno para o XPMOLs. O Caxias Shopping, o Campinas, o próprio Downtown no Rio de Janeiro são shoppings que ficaram muito pequenos, que têm um ganho de capital gigantesco represado neles. Para conseguir distribuir esse ganho de capital, a gente precisa vender esses ativos. E hoje a gente não consegue distribuir porque os ativos não foram vendidos, estão no nosso portfólio. Então, eu gostaria muito da ideia e vejo com excelentes olhos a criação de um portfólio que combinasse participações desses shoppings um pouco melhores que a gente tem hoje, mais de 51%, com shoppings que a gente pudesse vender a participação inteira que a gente tem e gerar um ganho de capital violento para o XPMOLs. A gente está trabalhando nessa frente. Se a gente vai ter êxito nessa frente ou não, se a gente vai conseguir fazer isso acontecer antes de dezembro ou não, é prematuro dizer. Eu sigo confiante, eu sigo animado para a gente trazer uma solução que não leva à necessidade de alavancagem do fundo ou à necessidade de emissão de cotas, caso a cota venha para cima do valor patrimonial. Eu gosto mais do cenário de reciclagem, porque ele lapida o nosso portfólio, ou seja, ele deixa os indicadores do XPMOLs ainda melhores do que eles são hoje e reposiciona o fundo para a estratégia que a gente gosta de ter, que é
participações minoritárias em shoppings muito grandes, dominantes e relevantes nas áreas de influência, bem administrados. Então, a gente está trabalhando nessa frente, gostaria de acreditar que a gente terá êxito nessa frente, tem muita coisa para acontecer ainda até o final do ano. Mas, importante deixar claro que no limite é uma alavancagem de 800, 900 milhões de reais, uma dívida financeira. E aí, já respondendo uma pergunta que muito provavelmente surgirá, qual que é o dividend yield dos XPMOLs depois dessa alavancagem, dessa eventual alavancagem ou de uma eventual emissão que dilua o resultado do fundo? Esse efeito é, nas nossas contas e na nossa visão, considerando o resultado acumulado não distribuído que a gente tem hoje, considerando o dezembro dobrado e o final de ano que sempre gera um resultado mais forte, a gente acha que a gente consegue manter esse nível de distribuição hoje de 92 centavos até lá para março, abril, alguma coisa assim. Vai depender do final do ano. Já considerando o efeito da diluição, a partir de abril, a gente teria um nível de distribuição mais para 80 e baixo, alguma coisa assim, 0,80 baixo, que é o que os nossos pares estão entregando. Então, o que eu chamo muito a atenção é o XPMOLs, no pior cenário, vai ter passado 2 anos distribuindo 15, 20% acima dos seus pares de dividendo, com um portfólio infinitamente melhor, tendo comprado shoppings objeto de desejo da indústria, dobrado o fundo de tamanho, para depois de 2 anos com esse caminhão de dividendo, entregar o que os pares estão entregando. Então, eu chamo muito atenção para que o pior cenário do XPMOLs estar igual à indústria, com um fundo muito maior e muito mais qualificado. Mesmo assim, continuo otimista na operação de venda, que eu acho que pode ter uma surpresa boa para o cotista do XPMOLs até o final do ano. E aí, nesse cenário, até a possibilidade ali de um ganho de capital interessante para compor distribuição e trazer até maior previsibilidade. Aí o céu é o limite. Aí eu realmente não consigo nem dizer para onde iria o dividendo, nem o dividendo mensal, nem por quanto tempo a gente conseguiria perpetuar esse dividendo, porque se for para fazer uma venda, é para ser uma venda expressiva, que ou resolva ou diminua bem a necessidade de caixa do fundo e ainda gere um ganho de capital que carrega essa distribuição mais alta por bem mais tempo. E aí, professor Baroni? É interessante isso, né? A gente que está no mercado há bastante tempo, eu quero aqui ir por um caminho completamente diferente, tá? Eu acho que o investidor de fundo imobiliário, nós somos quase 3 milhões de investidores de fundo imobiliário. Eu venho batendo na tecla, o Mark sabe disso, a equipe do Infomoney sabe, as pessoas que estão próximas de mim sabem o quanto eu tenho me preocupado com o comportamento do investidor. E eu acho que essa ferramenta chamada conhecimento é realmente aquilo que mais você deve se preocupar e investir o seu tempo. Infelizmente, um fundo popular como o XPMOLs acabou sendo alvo de críticas, eu diria, descorrelacionadas com uma série de coisas. A primeira delas é subestimar um portfólio de 8 bilhões em ativos. Então, quando você tem 8 bilhões em ativos, a quantidade de opcionalidades que aparecem são inúmeras, são infinitas. Segundo, de que você está em uma gestora que tem uma penetração grande no mercado e que pode encontrar soluções de várias frentes. Terceiro, que o portfólio ele tem muitas vantagens, porque ele tem alguns ativos ali que foram comprados em situações diferentes de mercado e com preços muito atrativos, uma condição muito pró-comprador, ou seja, pró-fundo, e que você pode ter aí uma saída bem interessante. Quarto, porque você tem uma questão ainda de que você pode trazer parceiros para dentro do fundo para trazer outras opcionalidades além da que você está vendo. Então tem muita coisa que acontece num fundo desse porte, ou numa empresa grande, em que o mercado só vai enxergando à medida que as coisas vão avançando. E o quinto que eu acho que é um erro grave é, por exemplo, fazer uma comparação de uma gestão de um portfólio de shopping centers com uma gestão de portfólio, por exemplo, de um fundo corporativo que teve no passado, em que ali sim tiveram várias dificuldades, várias questões, em que as pessoas acabam correlacionando de uma maneira equivocada. A gente já viu várias outras vezes estratégias diferentes, em casas diferentes, umas funcionando mais, outras funcionando menos. Então, você associar as mesmas coisas é a mesma coisa você achar que um carro de uma marca X, que é um SUV,
vai ter o mesmo comportamento dessa mesma marca se for um esportivo ou se for um carro um pouco mais popular. Cada carro tem uma dinâmica própria, cada mercado tem uma dinâmica própria. Então, o XP Malls é um fundo extremamente relevante dentro do seu contexto de shopping centers, né? É o mais importante, inclusive, enquanto em outras prateleiras você tem outras franquias ali dentro da própria gestora, né? Voltada para shoppings, voltada para logística, para corporativo, para papéis, fundos de fundos, né? Ativos líquidos, hedge funds e por aí vai. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas o que eu acho que foi de mais valioso, e que é algo que inclusive a gente vem falando para os nossos assinantes, é que o pior cenário para o XP Malls, e leia-se, pior cenário, não é um cenário catastrófico, é um cenário em que chegou lá no final, você não conseguiu fazer uma reciclagem e não fez nenhuma emissão de cotas para honrar esses pagamentos, é você rolar isso através de uma alavancagem. Lembrando que a alavancagem do fundo hoje não é tão alta assim. A alavancagem hoje é relativamente baixa. É que ele tem muitas obrigações a pagar, que é uma, vamos chamar de dívida de curto prazo. Se você troca esse perfil de curto para alonga isso, né, de curto para médio e longo prazo, você ainda continua tendo um fundo bastante saudável e um rendimento terminal entre, vai lá, 80 e 85 centavos por cota. Vai depender, né, desses números que o Teatino está colocando, se vai ter um Natal melhor ou não, se você vai ter talvez alguma gestão ativa ali mesmo curta, mais rapidinha. Enfim, isso não dá para a gente medir agora. Mas entre 80 e 85 centavos, que é aquilo que vis-a-vis ali o patrimonial, vis-a-vis o valor de mercado, que é o que os outros pares estão pagando em geral. Aí os principais pares, leia-se VISC, o Pátria Malls, o HGBS, o próprio HS Malls, cada um também com seus desafios internos. Todos os fundos maiores, eles têm desafios internos. Mas para concluir aqui, eu acho que assim, o investidor de fundo imobiliário, ele tem que começar a se acostumar um pouco mais com isso, porque senão não dá para cada situação dessa criar um ambiente em que vai acabar, vai quebrar, vai falir, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que se blindar um pouquinho mais dessas coisas um pouco mais alarmantes, dessas narrativas hiperbólicas que são trazidas às vezes com uma sensação de terra arrasada ou de que tudo vai terminar. Tudo bem, a gente pode entender os riscos, a gente pode conversar, mas nada melhor do que pegar uma informação madura, racional, equilibrada, ponderada, sensata e ficar um pouco mais protegido contra alguns alarmismos que acabam sendo trazidos. E a gente respeita, a comunicação é livre, tudo bem, mas aqui eu faço essa consideração para os investidores que querem realmente ter um portfólio mais de longo prazo. É inegável que fundos maiores vão começar a fazer operações também mais relevantes em todas as pontas, seja numa ponta ativa ou numa ponta mais passiva. Isso é normal em qualquer mercado do planeta. A partir do momento que você vai tendo grandes empresas, eu não vou saber dar um exemplo aqui agora, porque eu não acompanho tanto o mercado acionário, mas com certeza tem uma grande siderúrgica, uma grande petrolífera, um grande banco que está fazendo uma operação muito grande, seja na ponta ativa, seja na ponta passiva. É normal você ver uma grande empresa que está emitindo debêntures bilionárias para rolar alguma... Isso faz parte do dia a dia, ou deveria fazer parte do dia a dia dos investidores. Ah, Baroni, mas fundo imobiliário está ficando complexo demais, eu gosto daquele fundo passivo lá de 2000 e pouquinho, ou de 1900 e alguma coisa, que tinha um imóvel, que era tudo muito simples. Mas infelizmente esse tipo de ativo não vai ter mais. Ou você pode até montar a sua carteira pensando nisso, mas é uma carteira muito peculiar, muito específica, em que quando você tiver problemas, para cada ponto positivo eu trago 10 negativos. Para cada fundo que deu certo, eu trago 10 que deram errado dentro desse contexto. Eu prefiro muito mais trabalhar por uma indústria em que você vai ter uma segregação natural de gestores, uma segregação natural de fundos, né, e de franquias, que vai conseguir fazer com que isso fique de fato perene. Mas, por outro lado, se para cada movimento de um gestor você colocar em xeque a índole, a dinâmica da indústria, se aquilo ali é lícito ou não, eu acho que a gente transborda por uma narrativa, eu não vou dizer perigosa, acho que eu estou exagerando, mas uma narrativa desagradável de ser enfrentada a todo instante, né? Então, é muito bom a gente poder analisar. E, de novo, dos fundos ativos que uma gestora tem, você vai encontrar vários casos de sucesso e um ou outro que talvez não tenha dado certo. Então, associar, eu vou falar o português simples e direto, porque senão a gente vai ficar em rodeios e não fala. Associar o insucesso ou o fracasso que teve no XPPR e querer levar isso para o XPLG ou para o XPMOLs ou para o MXRF, ou enfim, querer associar isso, me desculpe, mas eu acho que não é adequado, até porque os problemas que aconteceram no XPPR foram muito bem mapeados para aquele contexto, para aquela situação. De fato, foi um erro. E a própria gestão do fundo assumiu isso num dado momento. E eu vi muitas pessoas associando aquilo que aconteceu no XPBR com o XPMOLs.
É muito, mas é muito diferente. Então, às vezes, eu não consigo enxergar se isso está sendo dito porque é a convicção da pessoa ou por uma falta de estudo, de bom senso, de aprofundamento. Então, eu quis tocar nesses pontos, até peço desculpas ao Teatini, ao próprio Marx, a toda a equipe, mas é porque às vezes a gente está aqui na ponta de produção de conteúdo e muitas das vezes a gente vê algumas dessas incoerências. E eu acho que o investidor de longo prazo ele tem que procurar sempre se manter fiel àquela que são as suas próprias premissas. E não dá para nadar contra uma correnteza de desenvolvimento que a gente está vendo hoje no mercado de fundos imobiliários, que é a incorporação entre fundos, gestoras, a consolidação do mercado, uma tendência natural de ter portfólios cada vez maiores. Um portfólio desse tamanho consegue acessar as mesas de negociações na ponta ativa e passiva. É por isso que ele vai conseguir, se amanhã precisar fazer um CRI de 800 milhões de reais, que é 10% do ativo, ele vai conseguir fazer, porque tem musculatura para isso. Da mesma forma que se ele precisar comprar 2 bi em ativos como comprou, ele também consegue. Essa que é a beleza. Amanhã eu quero ver um fundo como esse e alguns outros com patrimônios de 50 bilhões de reais e fazendo negociações ativas e passivas com muita intensidade, porque é isso que realmente vai gerar valor. Agora, o que vai acontecer, possivelmente, é que as pessoas ainda vão achar, e desculpe, né, vai depender muito da solução, então deixa eu refazer a frase aqui. O que pode acontecer ainda é se amanhã o fundo cair de 92 centavos e for para 80, 82, 85, a pessoa ainda falar, tá vendo? Eu tinha razão, eu falei. Não, aí também não dá. Eu acho que aí sim a gente transborda todas as possibilidades racionais possíveis. O gestor está avisando, está comentando, a gente já estava analisando e falando isso para a nossa base há algum tempo. Então é muito importante as pessoas entenderem que o que está sendo distribuído agora é uma gordurinha, agora não, né? Já tem 1 ano e meio que está mais ou menos assim, gerando esse ganho adicional, essa mais-valia, que é um benefício de um mecanismo de seller's finance, de uma compra vantajosa, em que em algum momento isso pode ser ajustado. Então, se o investidor não colocar o conhecimento como aliado e o bom senso, deixar de lado as ironias, deixar de lado esses ataques completamente sem fundamento e ter uma visão um pouco mais sensata, mais aliada, né? Entendendo que quem está do lado de lá está tomando conta do seu patrimônio e você tem que respeitá-la como profissional e entender um pouco dessa dinâmica, a gente caminha por uma situação em que vai chegar uma hora em que as pessoas ficam investindo para se manterem num ambiente desarmônico e irônico, como se isso fosse gerar algum valor. Pelo contrário, se você quiser realmente criar valor para o produto e para a sua estratégia de investimentos, é muito mais sensato você manter um diálogo franco, aberto, mas respeitoso e racional. O que às vezes eu vi nesses últimos meses de XPMOLs foi uma irracionalidade quase que sem precedentes, entendeu? Justamente pelo bem do engajamento. Cuidado com isso, cuidado. O engajamento, neste caminho, ele é perigoso. Ele começa a atrair um público completamente desqualificado e fazendo ataques sem sentido e não privilegia um desenvolvimento saudável da indústria. Eu sempre procurei trazer isso para as pessoas como reflexões, nunca como imposições, mas, de novo, peço desculpas ao Teatini e ao Marx de ter tomado um pouco desse tempo, porque isso realmente precisaria ser dito, e eu queria dizer exatamente quando eu estivesse na frente de um gestor do fundo, para mostrar que, da mesma forma que eu faço questionamentos para eles, pergunto para eles, peço mudanças em relatórios ou melhoro a comunicação, mas sempre respeitando eles como profissionais, como pessoas que estão ali procurando fazer o melhor trabalho e não acordando todo dia de manhã e pensando como destruir o capital do cotista. Pelo contrário, estão ali nos melhores esforços, né? Vão acertar e vão errar porque é da natureza humana. Mas se a gente começar a ir por esse caminho, a gente começa a colocar em xeque a idoneidade das pessoas e aí não é um fórum nem adequado para a gente discutir isso. Então, é só trazer um pouco dessa reflexão, aproveitando o espaço, e a minha visão agora muito mais professoral do que de analista. Eu acho que eu sempre gostei de usar um pouco mais essa linha de professor, justamente para trazer um pouco dessa amplitude para as pessoas, para que as decisões não fiquem puramente rasas ou baseadas em vídeos curtos na internet e que tenha um pouquinho de racionalidade na hora de tomar a decisão. Mais uma vez, desculpa, gente, porque realmente eu precisava trazer um pouco disso. Teatini, a gente está caminhando aqui para o final, mas é uma reflexão super valiosa aqui do professor Baroni, então queria o seu comentário final. Maravilhoso, agradeço muito, Baroni, você ter trazido esse ponto, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que primeiro, realmente,
falando rapidamente do XPPR, acho que a gente teve, de fato, ali alguns erros importantes, né? O Carrás fala muito sobre isso, reconhece que a gente errou numa estratégia ali. Eu concordo plenamente com você, não dá para comparar, até pela diversificação, pelo tamanho, pela relevância, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são coisas completamente diferentes, que as pessoas não percam essa oportunidade em XPMOLs em função de uma leitura muito equivocada. Eu estava ontem, a nossa equipe aqui participou da estruturação de um produto novo, que foi o XP Renda Imobiliária. Não é nem para fazer propaganda, a oferta já foi. E a gente comprou no XP Renda Imobiliária 11 imóveis do Gari 11. É uma transação, na minha visão, espetacular para o Gari 11, muito qualificada, gera um ganho de capital, abre espaço para eles reciclarem o portfólio, gerar um ganho de capital interessante, muito interessante a transação. E eu vi esses mesmos analistas que estavam aqui só criticando o XPMOLs com uma leitura muito simples e cega, criticando a transação do Gari porque não entenderam. Então eu achei maravilhoso. O motivo dela ser ruim é porque ela está muito complexa. Então ela vai exatamente nessa linha do que você falou. As transações estão ficando mais complexas, o nível de complexidade de fato vai aumentar. Não é porque é mais complexo que deixa de ser interessante, muito pelo contrário. É aqui que as grandes e boas oportunidades serão criadas e incrementadas, e não tenho dúvidas que esse trabalho que Marx, que Baroni fazem de ensinamento, de bater nessa tecla aqui de qualidade, de ensino, de aprendizado, é importantíssimo para a saúde da nossa indústria, né, para o crescimento e robustez aqui do nosso produto. Eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui, espero estar aqui em outras oportunidades no futuro. Não, nós que agradecemos, super valioso o ensinamento que você trouxe, tanto em relação ao segmento de shoppings, a importância dessa classe na carteira do investidor e perspectivas para daqui para frente, como os esclarecimentos em relação ao XPMOLs. Então já deixo o convite para um próximo bate-papo. Obrigado, Teatino. Obrigado. Obrigado também ao professor Baroni. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado mesmo. Um abraço na turma toda lá, Teatino. Obrigado. Valeu, Baroni.